Vamos lá, galerinha. Aqui é o professor, aqui é o professor Índio, tá? Vou postar essa aula aqui no canal do Núcleo, tá? Essa aqui é pro cursinho, tanto pro matutino, o TI Prime, e pro noturno também, tá? Então isso aqui vai ser a nossa aula dessa semana. Essa semana... Que semana é essa, hein? A gente tá da semana do dia 16 ao dia 20. Tô gravando isso daqui no dia 18 de março de 2020, tá? Então isso aqui, desculpem aqui a minha preguiça, tá? A gente vai colocar aqui no papel mesmo. E eu vou editar bonitinho para não ficar tão feio, vou tentar melhorar, tá? E isso aqui é só para resolver o nosso problema, tá? Do coronavírus, né? Que é essa semana e a outra a gente vai ficar sem aula presencial. E para não deixar vocês prejudicados, né, em relação à matéria, a conteúdo, a gente criou, o pessoal criou uma plataforma no YouTube. E se inscreva no canal, vá lá, se inscreva no canal do Núcleo, aí a aula vai estar postada lá, tá? Bom, só para a gente relembrar, nós começamos a ver movimentos, velocidade média. Depois a gente viu movimento uniforme, né? Fizemos uma gama de questões. Depois entramos em movimento uniformemente variado, acelerado, né? Movimentos acelerados. Vimos também uma gama de questões. Mandei questões para vocês aí, né? Listão coronavírus. Deve estar na mão de vocês. 30 questõezinhas, tá? Um pouco mais elaboradas, um pouco mais pesadas, para vocês se divertirem aí nesse recesso forçado. Hoje a gente vai ver, tá, a chamada queda livre e lançamento vertical no vácuo. Queda livre e lançamento vertical no vácuo. Quando a gente fala queda livre e lançamento vertical no vácuo, tá? Quando a gente fala vácuo é porque eu estou desprezando a resistência do ar, tá? Então quando eu deixo um objeto, tá, ele cair, ou jogo um objeto para cima, a gente está falando em queda livre, né? Quando eu deixo cair, e lançamento vertical, tá? Quando eu lanço um objeto para cima. Vocês podem reparar que quando a gente deixa um objeto ele cair, ele sai do repouso, né, e ele vai acelerando. E quando eu jogo um objeto para cima, né, tem que jogar com uma velocidade inicial, porque se eu ficar assim, não vai subir, né? Sobe, não vai subir. Ou seja, então tem que, se subir, corre. Ou seja, eu tenho que lançar esse objeto para cima. Então, quando eu jogo o objeto para cima, ele sobe até uma certa altura e depois ele cai. Então quer dizer que ele meio que desacelera, né? E depois ele cai acelerado. Então a queda livre e o lançamento vertical no vácuo, tá? Em princípio é no vácuo, é um movimento uniformemente variado. Então se você saca movimento uniformemente variado, você saca a queda livre e lançamento vertical. A única diferença é que não vai ser mais na horizontal, igual a gente estava acostumado. Agora vai ser na vertical. Então, quando a gente abandona, tá, um objeto, esse objeto começa a cair acelerado, 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 e assim por diante, tá? A gente sabe, né? Acho que todo mundo sabe disso. Às vezes o pessoal nem sabe o porquê. Mas já ouviu falar, né, que tem a tal da gravidade. A força gravitacional com que a Terra puxa, a gente vai ver isso um pouco lá para frente, lá em Leis de Newton. Tá? Mas em princípio o que vocês precisam saber? Que objetos em queda livre, próximo à superfície da Terra, eles caem acelerado com uma aceleração constante que é a nossa G. Tá? Esse G não é G de Google, não é ponto G, hein? Olha lá, hein, galera. Não é ponto G, isso aqui é chamado de aceleração gravitacional. Aceleração gravitacional. A aceleração gravitacional, tá, na verdade, ela varia de ponto a ponto do planeta. Tá? Existe até uma equação internacional da gravidade, né, que o pessoal lá de geofísica, Albino deve saber.
O pessoal lá de geofísica deve saber esse negócio aí. É uma equação até meio complexa. A gravidade, melhor, a aceleração gravitacional depende muito do ponto do planeta, se é no equador, se é no polo, depende da altura. Mas pra gente, pro ensino médio, a nossa aceleração gravitacional, ela é em média de 9,8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Que graças ao bom pajé, a gente arredonda isso para 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, se a questão não te der, você joga esse 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Bom, isso aqui é um conceito de aceleração. Tá? Então, eu quero que vocês entendam isso perfeitamente. Por exemplo, se essa pedrinha, se eu abandonasse ela, qual seria a velocidade dela no primeiro segundo de queda livre? Eu tenho certeza que vocês vão responder 10 metros por segundo, obrigado. No segundo segundo de queda livre, qual seria a velocidade dela? 20 metros por segundo, obrigado. No terceiro segundo de queda livre, qual seria a velocidade dela? 30 metros por segundo, tá? Ou seja, esse valor indica que a velocidade da partícula aumenta de 10 em 10. Então é isso que é a tal da gravidade, né, que o pessoal chama. Na verdade não é gravidade, é aceleração gravitacional. Show? Então se você sabe aquelas equaçãozinhas lá de movimento uniforme, você também sabe as equações que você vai usar aqui. Lembra do sorvetão? Você vai usar o sorvetão. Só que em vez de você usar o S, a gente chama H, ou às vezes até Y. Então H é igual a H0 mais V0t mais GT quadrado sobre 2. Tá? Ou seja, S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2. Só que em vez de usar S eu uso H, em vez de usar A eu uso G. Uma coisa. A voltarada, V é igual a V0 mais GT. Equação de Torricelli, ou corona V0, V quadrado, igual a V0 ao quadrado, eita, mais 2G, H ou ΔH, tanto faz. Então tá aí as nossas 3 equações que vocês precisam saber. Bem simples, bem tranquilo. Alguma dúvida? Alguém quer se matar? Não é um bom momento de se matar, né? Tá esse coronavírus aí, melhor deixar passar. Então, pessoal, tá aí as nossas 3 equações. O problema que a gente geralmente tem, que é da livre lançamento vertical, é o sinal da gravidade, tá? Eu postei um vídeo no canal e falei também em sala de aula com vocês sobre os sinais da aceleração, tá? Bem parecido o estudo do sinal da gravidade. O sinal da gravidade não depende se o corpo está caindo ou se ele está subindo, certo? Vai depender da orientação da trajetória. Se a gente orientar a trajetória para cima, ou seja, com o meu zero aqui no chão, tá? A partícula, isso aqui não é a partícula, isso aqui é a minha trajetória. Lembra aquela trajetória horizontal que a gente orientava para a direita? Aqui tem um problema. Tem gente que orienta para cima, tem gente que orienta para baixo. Eu, particularmente, oriento conforme a questão, para não dar tiro no meu pé. Tá? Mas vamos lá. Se orientar para cima, a gravidade vai entrar na equação negativa. Se eu orientar para baixo, a gravidade, melhor, a aceleração gravitacional, vai entrar na equação positiva, certo? Então, tá aqui. Ainda não entendi. Nada melhor que um exemplo para a gente poder entender esse negócio. Vou colocar um exemplo aqui bem simples, sempre coloco esse exemplo só para facilitar mesmo. Vamos supor que eu tenho um prédio, sei lá, um prédio qualquer, que é o chão do prédio, e eu deixo cair uma pedrinha do topo do topo do prédio. Essa pedrinha cai acelerando e pouf, bate no chão com certa velocidade.
Aqui é a janelinha do prédio, para ficar bonitinho. Beleza. Sabendo que, só para dar exato, sabendo que o tempo de queda dessa pedra foi de 3 segundos, certo? Eu quero saber, e sabendo que a gravidade, vamos botar que vale 10 metros por segundo ao quadrado, eu quero saber a altura do prédio. É uma questãozinha simples, maceteada já, só que ela pode gerar dúvidas, né? Lembra que eu falei que a trajetória pode ser para cima ou para baixo? Vamos fazer das duas maneiras para vocês verem a diferença, tá? Vamos orientar a trajetória para baixo, né? Alguns professores, tanto na minha graduação, adotavam sempre para cima, tá? Aqui, se eu colocar aqui a trajetória orientada para baixo, esquece o prédio. Aqui é o meu zero, certo? A pedrinha partiu da onde? Partiu do zero e veio caindo acelerado a favor da trajetória que eu orientei. Então a pedrinha veio caindo, em 3 segundos ela chegou na posição, não entenda como altura, entenda como posição, na posição H, certo? E eu quero saber a altura desse prédio. Se eu calcular essa posição H, eu vou calcular justamente a altura do prédio. Show! Então vamos lá. Qual dessas 3 equações eu posso utilizar para calcular a altura, a posição? Eu acho que a primeira resolve, não resolve? Ó, H é igual a H0 mais V0T, mais ou menos. Se eu orientei para baixo, gravidade positiva. Então, mais GT² sobre 2. Posição inicial, 0. Ah, não falei, né? A pedra foi abandonada. A pedra foi abandonada. Se a questão falar que a pedra foi abandonada, a velocidade inicial é igual a 0. 0 vezes T, 0 tudo. Então, quem sobrou? H é igual a GT² sobre 2. Gravidade 10. 10 por 2, 5. Vai ficar 5 que multiplica T². Como o tempo de queda é 3 segundos, 3 ao quadrado vai dar 9. 5 vezes 9 é a altura do prédio. A posição que a pedra chega vai ser de 45 metros. Bem tranquilo, bem de boa. Ainda, se eu quero saber a velocidade, né? Pode usar essa daqui, ou a equação de Torricelli, você que sabe, isso que é mais fácil, né? Então, V é igual a V0 mais GT. Gravidade 10, tempo de queda 3 segundos. Com uma calculadora científica, um cálculo bastante complexo. 10 vezes 3 vai dar 30 metros por segundo. Bem simples, bem tranquilo. Porém, eu posso mudar essa trajetória, adotar essa trajetória para cima, tá? Já que a gente está falando, né, a gente deu uma aula de gráficos há um tempo atrás, vamos analisar o gráfico aqui. Vamos lá. Vamos analisar o gráfico, posição, né, posição H em função do tempo, certo? Vamos supor que a minha parte positiva é para baixo, tá? Adotei para baixo. Então, supondo que para baixo está crescendo. Eu sei que é meio contra-intuitivo, mas eu adotei. É por isso que o pessoal adota sempre para cima. Mas agora eu tá para baixo, mas não está tirando o pé. Então, por exemplo, conforme a minha partícula vem caindo, a posição vem aumentando. Se a posição vem aumentando, a gente vai ter um gráfico, né, fazendo uma parábola até os 45 metros em quanto tempo? 3 segundos. Pegaram? O índio, por que é uma parábola? É uma parábola porque o sorvetão é uma função do segundo grau. A gente já viu isso. E a velocidade em função do tempo, índio. Velocidade em função do tempo. A velocidade em função do tempo, a velocidade vai aumentando, não vai? Eu botei para baixo, põe bonitinho, tal, essa velocidade vai aumentando, é uma linha reta. Ela aumenta até 30 metros por segundo em 3 segundos. Então tá aí os gráficos, né, tanto da posição em função do tempo, como da velocidade em função do tempo, que a gente já viu isso. Show? Tá, mas vamos lá. Vamos fazer esse exercício um pouco diferente. Vamos mudar a trajetória. Mesmo exercício. Mesmo exercício.
Prédio, bonitinho, pam, 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 pam. Uma coisa, botar mesmo tempo. 3 segundos, gravidade 10 metros por segundo. Só que agora a minha trajetória vai estar para cima. O meu zero é aqui embaixo, tá? A maioria dos professores fazem isso. Bom, quando eu abandono essa pedra já está lá na frente, ela está ocupando uma posição inicial que eu chamei de H0, certo? Antes, a posição inicial era o zero, porque eu botei o zero lá em cima. Então, isso aqui é arbitrário. É arbitrário. Beleza. Esquece o prédio. Conforme essa pedrinha vem caindo, ela está vindo contra a trajetória, como se fosse um carro dando ré. Ela está vindo contra a trajetória que eu estabeleci. Então, vamos lá. Eu quero achar a altura do prédio. Mesma coisa. Eu quero achar a altura do prédio. Minha letra é feia, né? Quero achar a altura do prédio. Beleza. Então vamos lá, mesma coisa. H é igual a H0 mais B0T, mais ou menos. Menos. Por que menos? Porque eu adotei a trajetória para cima. Então, menos GT quadrado sobre 2. Agora é o seguinte, eu só mudei quem eu quero achar. Antes eu queria achar a posição final. Agora eu quero achar quem? A posição inicial. Então, minha posição final, aonde ele chega no final de tudo, é qual? 0. Posição inicial é lá no topo. É o que eu quero achar e vai coincidir com a altura do prédio. Mas a velocidade inicial, como ele foi abandonada, é 0. Né? 0 aqui. Menos GT quadrado sobre 2. GT quadrado sobre 2. Se eu jogar esse aluno para o outro lado, ajeitar a equação, vai ficar H0 é igual a GT quadrado sobre 2. Na gravidade de 10, 10 por 2, 5. Tempo de queda 3 segundos ao quadrado 9. 5 vezes 9, 45. Vai dar a mesma coisa. Tem que dar a mesma coisa. Pegaram? Só que a gente, né, muda a trajetória. Eu gosto de fazer o seguinte. Se a partícula está caindo, eu adoto para baixo. Se a partícula está subindo, eu adoto para cima. Eu acho mais fácil, mas fica a seu critério, certo? Então, o problema de queda livre e lançamento vertical é esse, né? Que a gente tem que ficar... Tem que ficar não, né? Eu fico, né? Mexendo nessa trajetória. Tem hora que eu boto lá para cima, tem hora que eu boto para baixo. Mas se você quiser firmar só lá para cima, fique à vontade. Vai ter que ter esse cuidado que eu tive aqui de usar a gravidade negativa. Lembrando que a gravidade negativa é por causa da trajetória. Não significa que o corpo está subindo ou descendo. Tá? Que às vezes muita gente confunde isso. Certo? É igual lá no estudo dos sinais da aceleração. Uma aceleração negativa, a gente não pode afirmar que a partícula está simplesmente freando. Ela pode estar acelerando em sentido oposto. Então, cuidado com isso. Tá? Outro exemplo aqui bem simples, só para a gente ter uma ideia. Vou colocar aqui uma partícula. Essa partícula é arremessada com uma velocidade inicial, sei lá, 20 metros por segundo. E essa partícula chega até uma altura máxima. Eu sei que depois ela desce e tal. Eu quero saber quanto vale essa altura máxima que essa partícula chegou. Sabendo que a aceleração gravitacional vale 10 metros por segundo ao quadrado. Como é que você faria esse tipo de questão? Deixa o índio feliz e orgulhoso. A questão não te deu tempo, você vai usar o Torricelli. Mas antes disso, adota a trajetória. Como a partícula está subindo, eu vou adotar para cima. Meu zero aqui embaixo, bonitinho. Então vamos lá. V quadrado é igual a V0 ao quadrado, mais ou menos. Menos 2G delta H, ou simplesmente H, chama de H máximo. Certo? Lá na altura máxima, a velocidade obrigatoriamente tem que ser zero. A partícula para e depois desce. Para e depois desce. Então, lá na altura máxima, obrigatoriamente ela tem que parar. Muda de sentido. Certo? Tá. Já que ela muda de sentido, o que a gente pode fazer? Aqui é zero, né? 0 ao quadrado, 0.
velocidade inicial que ela for arremessada, 20 metros por segundo. Então vai ser 20 ao quadrado, vai ser 400, né? Acho que é 400, hein? Menos 2 vezes gravidade 10, 20 vezes a altura máxima. Joga esse malandro para o outro lado. Vai ficar 20H máximo é igual a 400. Facão, facão. Passo 2 dividindo. Então, a altura máxima que essa partícula chega vai ser de 20 metros. Show! Difícil. Vamos montar o gráfico dessa experiência aqui. Que gráfico, Índio? Gráfico posição em função do tempo, de todo o percurso. Tanto na subida, tanto na descida. Vamos lá. Então, gráfico posição H em função do tempo, certo? No início, a partícula estava em que posição? Fala 0, 0, 0. Então, ó, a partícula vai para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente, para frente. As posições vão aumentando. Chega na altura máxima, o movimento se inverte, a partícula volta contra a trajetória. Ó, a gente tem isso daqui, ó. Puf! Show? Então, a partícula chega numa altura máxima de 20 metros. Ah, e esse tempo aqui, Índio, que é o tempo que a partícula volta no chão. Bom, esse tempo você pode fazer da seguinte maneira. Você pode montar uma função para ela. Por exemplo, H é igual a H0 mais V0t menos GT quadrado sobre 2. Morre não. Vamos lá, que é o bolado pesado. Então, H vai ser... Qual a posição inicial da partícula? Fala 0. 0. Qual a velocidade inicial? Não é 0. A partícula foi lançada com 20 metros por segundo. Então, 20 vezes t. Show? Menos a gravidade, que é 10. 10 por 2, 5. 5t quadrado. Certo? Certo. Se eu quero saber o tempo que a partícula volta, né, que ela chega no chão, o chão é que posição? Fala posição 0. Então, venho aqui e substituo para quanto? 0. Então, vai ficar 0 é igual a 20 vezes t menos 5t ao quadrado. Se eu pegar esse maluco e jogar para o outro lado, vai ficar 5t ao quadrado é igual a 20 vezes t. Certo? Cairia numa equação no segundo grau. Mas como você é malandro, não vou resolver a equação no segundo grau. Eu vou cortar esse quadrado com esse t aqui. Ó. Ah, pode fazer isso, Índio? Ah, o matemático não gosta muito não, né? Mas eu não sou matemático mesmo. Então eu passo 5 dividindo. Então vai ficar 20 dividido por 5, vai dar 4 segundos, tá? Quando eu fiz essa roubadinha, eu estou desprezando uma resposta da minha equação no segundo grau. Estou desprezando a resposta igual a 0, que é justamente aqui. Ó. Mas não me interessa. Eu quero saber o tempo que ele volta no chão, que é justamente esse 4 segundos aqui. Certo? E por simetria, a gente vê que o tempo que ele chega na altura máxima é de 2 segundos. Tá? Que seria aqui o nosso x do vértice. E aqui seria o nosso y do vértice, lá de matemática. Lembraram disso? Então tá aqui, ó, certo? A gente poderia também calcular esse tempo que ele chega no chão, calculando o tempo de subida, depois calculando o tempo de descida. Mas está aqui, ó, fiz direto usando a função. Certo? Bom, para a gente finalizar essa aula aqui, eu vou passar algumas observações, tá? Sem prova. Para andar mais rápido, acreditem em mim, sem prova, que é o seguinte. Primeira observação. A velocidade de arremesso, a velocidade, no vácuo, tá, gente? A velocidade de arremesso é igual à velocidade de chegada. Que é isso, Índio?
Se eu taco essa caneta para cima com 10 metros por segundo, ela vai e retorna na minha mão com 10 metros por segundo. Segundo, o tempo de subida, o tempo de... sai corona. O tempo de subida é igual ao tempo de descida. Ao tempo de descida, no vácuo, hein? Ao tempo de descida. Então, se uma partícula leva 1 segundo para subir, 2 segundos para subir, ela leva 2 segundos para descer, certo? Terceira observação, tá? Corpos com diferentes massas caem juntos. Tá? Claro, se eles forem abandonar do mesmo ponto, óbvio. Então, por exemplo, se eu pegar essa caneta e essa palhetinha de violão aqui, ó, se eu abandonar os dois, eles caem juntos. Não importa se é uma formiga ou se é um elefante, tá? Eu também tenho um canal no YouTube, eu vou colocar na descrição aí do vídeo, aí uma experiência que eu faço sobre isso, tá? Eu pego uma lata de leite ninho, uma vazia e outra cheia de areia, e vou para cima de um muro e deixo elas caírem. Dá para ver perfeitamente que elas chegam ao solo junto, certo? Então, quando a gente retornar, na próxima semana eu vou postar mais vídeos, vou dar prosseguimento à matéria. Quando a gente voltar, a gente vai resolver algumas dúvidas do listão do coronavírus e eu vou passar uma lista sobre lançamento vertical e queda livre no vácuo. Valeu, galera! Grande abraço, Papai do Céu abençoe cada um de vocês. Tchau, tchau!